se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este está resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana. Mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim: nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito sim. Primeiro, porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles aquilo é uma realidade, para nós é uma ilusão. Desta forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e a longo prazo podem prejudicar-nos por causa do nosso livre-arbítrio de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física. Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho, que levou as oferendas, como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los, cortá-los do que entrar na vida com eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando você pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe,
chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores. É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso, e negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal, mesmo porque Mefistófeles, o diabo, termina sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado, que exigiam sacrifícios humanos, elucida-nos que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural, mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal. O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não, o diabo não existe.